Muito bem, deixa eu cumprimentar e quero que vocês conheçam também Alessandra Batista Sobrinho, coordenadora da Regional Maringá do Amor Exigente, está ao vivo aqui no programa para falar com vocês também. Muito boa tarde, bem-vinda, Alessandra. Boa tarde, Cristina. Obrigada pelo convite. A gente quer conversar um pouquinho sobre o amor exigente, mas eu queria contar até para vocês, antes, pedindo já uma permissão, viu, Alessandra? Porque até agora eu não falei publicamente, alguns amigos aqui da nossa emissora sabem. No dia 21 de abril agora, gente, foi um feriado, e eu abri meu e-mail com o resultado de alguns exames que eu tinha mandado fazer do papai. E aí o susto que eu levei é que esse e-mail me mostrava que o meu pai estava com alguma coisa muito ruim, pelo hemograma. Gente, eu faço entrevistas com médicos aqui todos os dias. Naquela hora o meu mundo já desabou, porque apesar de não ser ainda uma tomografia, eu já sabia que meu pai estava com câncer. Só com exame de sangue, né, que é possível. Levamos para fazer os exames, as tomografias, e a minha surpresa e o meu sofrimento, que continuamos nesse sofrimento, foi saber que o papai está não somente com um câncer grande no pulmão, ao redor do fígado, nos linfonodos, no peritônio, na faringe e também nos ossos. Eu tenho que dizer para vocês que eu tenho feito programa aqui muitos dias com o coração cortado. E de algumas outras vezes, vocês e esse envolvimento todo aliviam um pouco a minha dor, porque eu esqueço. Porque estar com o papai, que ele está na minha casa, vendo ele não se alimentar, porque não consegue se alimentar, vendo o papai sem conseguir respirar, tem atordoado não somente os meus dias, mas sangrado o meu coração e a noite também. Porque é como criança, e eu me lembrei de quando eu tinha os bebês. Eu não conseguia dormir porque qualquer barulhinho eu acordava. Eu estou assim com o papai também, com medo dele passar mal. E isso traz um sofrimento muito grande. O papai, a gente está tentando amenizar a dor porque não tem muito o que fazer, gente. Mas eu confesso que um dia eu estou bem, no outro dia eu estou caída, no outro dia eu estou arrasada. E com alguns sentimentos, com algumas culpas, com algumas cobranças internas, eu e meus irmãos, até que eu me lembrei do amor exigente, que não serve apenas e tão somente para as pessoas que são dependentes quimicamente, mas para aquelas que, de alguma forma, a família se adoece junto com o doente. E eu queria que você falasse um pouquinho para estas pessoas, que você falasse para mim, Alessandra, qual o trabalho que vocês fazem dentro do Amor Exigente, deste grupo? Então, Cristina, a gente trabalha no Amor Exigente como um grupo de apoio, de autoajuda e ajuda mútua. Então, é ali nas nossas reuniões de 2 horas que a gente vai passando para os participantes, para a família, que esteja com qualquer problema instalado, seja álcool, seja droga, seja uma codependência, seja emocionalmente que você disse que está passando uma culpa. Então, a gente às vezes perde mesmo o chão quando um problema vem. Então, o Amor Exigente consegue mostrar, para as pessoas que existe esperança, existe como resgatar a qualidade de vida. É preciso se organizar, se autoconhecer. Então, os primeiros princípios que a gente trabalha é sobre autoconhecimento. Então, a gente tem que assumir o problema, entender o problema, a família tem que se unir para se ajudar. Então, a gente sempre fala que sozinho eu consigo matar uma vespa, mas num vespeiro eu não consigo. Então, o grupo de apoio, ele dá essa força, essa clareza e ajuda as pessoas a terem essa serenidade para enfrentar o problema, independente de qual seja. Então, muitos pais vão lá que perderam seus filhos em acidentes e continuam amargando uma dor ou talvez uma culpa também, né? É muito comum esse mês agora que nós estamos, Cristina, que é maio, é o mês que justamente a gente trabalha o princípio de culpa.
E essa culpa é algo, às vezes, inerente à nossa vontade, né? Verdade. Então, é culpa por ter feito, culpa por ter não feito, e às vezes a culpa ela nos paralisa. Então, as pessoas não conseguem tomar atitude porque estão com esse sentimento de autopiedade, de sofrimento. E o que a gente sempre coloca dentro desse princípio? É importante você serenizar a sua mente, você se perdoar pelas coisas que aconteceram, que muitas vezes você não tem essa consciência. A gente fala para os filhos, né? Quando a gente é pequeno, a gente às vezes dá uns corretivos e tudo, mas aquilo é importante naquele momento. Então, essas correções fraternas, essas orientações, elas fazem parte, né, dessa orientação na família. E a gente às vezes não faz porque quis, a gente faz porque só tinha aquilo. E a gente muitas vezes vem trazendo dos nossos avós, dos nossos pais, educações que foram permeando. E no Amor Exigente nós conseguimos então organizar isso tudo e falar, não, peraí, aquilo que até então eu conhecia, eu posso então a partir de agora mudar. Eu não tenho essa culpa, eu tenho responsabilidade. Então, quando a gente conhece, a gente troca isso por responsabilidade. Enquanto e qual é a diferença de você se sentir culpado, de repente, por um filho estar se drogando e completamente perdido na vida, ou ter perdido um filho, e você talvez, se tivesse educado melhor, porque fica isso, né, na cabeça dos pais. Ou, de repente, eu como filha, agora eu fico me cobrando, e meus irmãos também, por que nós não levamos o papai? Ele queria tanto ir lá visitar o sítio dele, por que eu não fui? E agora ele não consegue andar dentro de um carro. Então, qual a diferença de culpa e responsabilidade que você está colocando? É assim, Cristina, quando a gente tem um conhecimento daquilo, eu me torno responsável. Então, por exemplo, na educação dos filhos, ou mesmo com os pais, nós temos direitos e deveres, né? Nós temos as obrigações. Então, a gente vai passando essas orientações para os filhos e depois de um certo tempo, eles também fazem as suas escolhas. Então, nem sempre, né? Os pais se sentem muito culpados. Ah, mas meu filho foi na droga porque eu deixei ele em casa, eu não cuidei. Às vezes, a gente tem, sim, algumas responsabilidades. Mas o que acontece? Já foi, é passado. Então, a partir do momento que eu tomo consciência disso, é que eu posso mudar. Enquanto eu não tinha outra condição, enquanto eu não tinha possibilidade de fazer isso, eu não tinha condições. A partir do momento que eu sei que eu tenho deveres com educação, com higiene, com esporte, com trabalho, com espiritualidade, e eu promovo isso para o meu filho, no caso para os pais, depois de uma certa idade, né, porque isso inverte. Eu também estou com a minha mãe lá, passando por alguns problemas, a gente, né, acaba sendo meio que às vezes pai e mãe dos pais, né? A gente vê que isso vai modificando. Então, a partir do momento que eu tomei essa consciência, eu começo a mudar, eu começo a fazer diferente. Então, se a partir desse momento o seu pai vocês têm esse contato com ele, façam isso que é possível, dentro daquilo que vocês conseguem, né? E uma coisa que a gente trabalha muito no Amor Exigente, Cristina, perdão. Então, a gente tem que pedir perdão para as pessoas por aquilo que a gente está se sentindo incomodado. Então, se vocês hoje se sentem ressentidos por alguma coisa, fala, papai, olha, me perdoa, a gente não entendia, não sabia o que estava acontecendo, não foi algo programado, a partir daí abraçar mais, beijar, dar as oportunidades, enfim, a partir deste momento fazer isso. E da mesma forma com os filhos. Né? Depois que eles também buscam esses caminhos que não são aqueles que muitas vezes a gente escolheu, a gente não desiste, a gente sempre vai promovendo, vai sempre acompanhando, dando esse suporte, mas a gente tem que estar se cerceando por um grupo de apoio. Você, por exemplo, você buscou o Amor Exigente também? Como é que foi isso na tua vida, O Amor Alessandra? Exigente, para mim, ele surgiu como um presente, né? Na verdade, eu participo bastante da Igreja Católica, de movimentos pastorais, e eu era catequista, eu estava dando catequese, conheci um dos meus alunos de enfermagem, e ele falou, vem conhecer um grupo que está aqui na paróquia faz 1 ano, e eu fui conhecer esse grupo. E eu tinha perdido o meu pai recentemente, não fazia nem 1 ano, estava muito dolorido, a perda dele estava doendo muito, e dói até hoje, faz 18, 19 anos isso.
E eu fui conhecer. Então lá eu vi que eram pessoas que se ajudavam, era uma proposta de qualidade de vida, né, organizado por 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, o resgate da espiritualidade pluralista e da responsabilidade social, e aquilo me encantou muito. Então eu me apaixonei por esse programa, estou já há quase 19 anos, sou voluntária, então eu fui de curiosa. Entendi. Eu não tenho problema instalado, né, mas eu tenho uma família de 9 irmãos, né, pai já foi, tem a minha mãe, então assim, a gente sempre tem coisas na nossa família, no trabalho, para organizar. Tem então, dias específicos as reuniões do Amor Exigente, esse encontro nós temos final? hoje 6 grupos aqui em Maringá, Cristina, mais 8 grupos na região, então como você me apresentou, né, então eu sou coordenadora dessa região, Maringá, e sou coordenadora especificamente de um grupo também, mas o Brasil tem mais de 1000 grupos, então como você disse na abertura do programa, ele já tem quase 36 anos, e ele veio inicialmente para apoio das famílias com dependência química, mas hoje a gente trabalha a sobriedade também, a gente trabalha o Amor Exigentinho, o Sempre é Tempo, que é um grupo muito carinhoso, que a dona Mara, que é a nossa cofundadora, também tem dado um carinho muito especial, que são aquelas pessoas que já estão com mais de 60, né? E que também às vezes estão se sentindo meio perdida, né? Então essas pessoas de maior idade também se reúnem, o Amor Exigentinho na escola, na prevenção, então assim, a gente tem um leque hoje muito grande, em que o Amor Exigente, ele auxilia as pessoas a organizar a sua vida. Qualquer pessoa, então, que estiver com problema consigo mesmo, algum tipo de conflito, pode participar do Amor Exigente? Pode e deve. A gente também tem muitas pessoas com ansiedade, com depressão, com pânico. Ou se sentindo sozinhas. Se sentindo sozinhas, se perdidas, né, em relação a isso. Então, como a gente nos primeiros princípios ajuda a pessoa a ter um autoconhecimento de si, depois ela se organizar. E tem gente que não se conhece mesmo, Alessandra? Tem assim? muito. Principalmente na fase adulta, né, Cristina, que vai tomando um rumo à vida. E o olhar de fora é diferente mesmo então, para o nosso quando interior. a gente trabalha no subgrupo de autoajuda ali, conforme elas vão falando, é como se elas estivessem se olhando no espelho. Né? O problema dela vai ficando mais claro, então a gente empresta os nossos ouvidos, a nossa capacitação, mas é como se a gente estivesse fazendo com que elas se olhassem, né, para dentro, para os seus problemas, eles viessem à tona e a partir daí as pessoas começam a se ajudar. E eu não sei se, eu penso também, eu imagino, talvez eu esteja errada, mas me corrija se eu estiver, que quando a gente fala do nosso problema numa roda de problemas também, onde cada um pode falar do seu, eu tenho a impressão de que ouvindo outros, a gente começa a imaginar que o da gente é pequeno diante daquele sofrimento nosso também. Isso é muito comum, né, Cristina? Quando as pessoas chegam lá, acham que o problema dela é o mais difícil, o mais impossível, aquele que nunca vai se resolver. E a partir do momento que ela vê ali que tem pessoas com problemas mais ou menos complicados que o dela e pessoas que já superaram, porque isso que é importante, gente. Também no Amor isso, Exigente, nós temos isso. Muitas pessoas que recuperaram suas famílias, os seus filhos, enfim, estão hoje bem, conseguiram, né, se organizar, então elas vão criando essa esperança, essa expectativa de que realmente podem se organizar. E você me perguntou das reuniões, então são reuniões de 2 horas, uma vez por semana. Aqui em Maringá e na região a gente está impossibilitado, porque a gente utiliza a maior parte dos espaços, né, da igreja ou públicos. Mas essa pandemia, então... pandemia, sim, a gente está muito preocupada, a gente tem falado com eles por WhatsApp, por outras formas de aplicativos de reuniões, né, para que eles não percam esse contato e não deixem não se desistam, porque o Amor Exigente trabalha muito fortemente, gente, com metas. Então, além das pessoas partilharem, a gente promove nelas essa vontade de mudar de vida, de sair daquela atitude que está sempre repetida e faz com que elas, então, experimentar novas queiram atitudes. Buscar essas mudanças de qualidade de vida. Então, eu tenho que sair do lugar, tenho que sair... Não é fácil não, hein? Tem que ser um esforço grande, gente. Imagina, você cresceu uma vida toda tratando, por exemplo, seu filho de uma forma. Aí você vai no Amor Exigente, você começa a se compreender, se enxergar, ver como você tratava e você vai... Puxa, eu era totalmente errada, a forma como eu achava que estava certo não era o certo, ou não era o bacana, não era o que ia demonstrar o meu amor.
E aí você ter que mudar isso não é fácil. Você passa uma vida inteira, por isso essa continuidade é importante. Por isso que é importante as reuniões semanais, né, de 2 horas. Então a gente tem um primeiro momento com uma mensagem, avisos e uma palestra pequena. Depois a gente dedica a maior parte do tempo para esses subgrupos que são com pessoas com problemas semelhantes. Então são os pais, são os filhos, até mesmo a sobriedade, que alguns grupos a gente tem, crianças. Então eles tratam nesses subgrupos os problemas semelhantes. A gente falou de atitudes dos filhos errados e que às vezes a gente não deu perdão, alguma coisa nesse sentido, mas quantas situações inversas também. Ou o pai fez alguma coisa muito errada, ou a mãe, e você se desentendeu e esse conflito te consome, né? E não dá paz, gente, não é? Então, assim, o amor exigente só para as pessoas, é por isso que eu quis que você viesse muito, Alessandra, é para dizer para todo mundo, não é só para questão de dependência química, não é. É para pessoas que estão adoecidas, porque o médico que estava tratando do papai, o doutor Alvo, falei, doutor, você vai dar medicamento para o meu pai? E eu passei um WhatsApp para ele, eu falei, eu preciso de um medicamento para mim também, para minha família. Porque a família toda adoece quando existe um problema. Isso é o que a gente chama de codependência, sabe, Cristina? Porque você vive tão em torno ali de um problema, de uma doença, um desgaste, né? Às vezes é um ou outro da família que, inclusive, né, acaba se dedicando mais e a pessoa até esquece de si mesma. Então, é importante na família ter essa coesão de ideias, de organização, essa união, dividir um pouco as tarefas e entender que essa codependência, ela vai adoecer. E isso não é só na dependência química, é uma doença crônica, é uma pessoa com Alzheimer, é uma pessoa com câncer, como você está falando. Então, a pessoa precisa se olhar, se cuidar e saber como ajudar o outro. A gente diz que no amor exigente, um doente não cuida de outro. Então, por isso que é importante a gente se cuidar, trabalhar a nossa serenidade, a espiritualidade, qualidade de vida, para ajudar essas outras pessoas que precisam. Olha, eu espero, o objetivo aqui foi poder não só me ajudar também, ajudar quem esteja passando por algum tipo de situação onde você esteja dolorido, confuso, magoado, doente espiritualmente, doente emocionalmente, enfim, o amor exigente existe, os telefones estão aí, o WhatsApp também. E agradecer você, viu, Alessandra, por estar aqui hoje dando... Eu falei errado? É Alexandra. Alexandra. Isso. Me perdoe, me passaram Imagina. Alessandra. Eu gostaria de dizer também que para vocês que precisam, né, também desse suporte, nós temos aí foi deixado na televisão o nosso telefone, o WhatsApp. Nós não estamos podendo nos reunir, mas nós temos uma associação, que é a MAEX, que tem uma secretária que também atende durante a semana, mas como a nossa sede é na Paróquia Divino Espírito Santo, então nós não estamos podendo atender. Mas nesse WhatsApp aí pode ser atendido, pode estar sendo feita orientação, está dando encaminhamento. Então a MAEX, que é a Associação Maringaense de Amor Exigente, ela também é um suporte para as famílias, para os coordenadores, para a comunidade em geral, que precisa de uma orientação, onde ficam os grupos, quais são os horários, né, como nos encontrar, Cristina. Tá certo. Tá bom? Obrigada, Alexandra. Obrigada mesmo, minha querida. Coordenadora regional do Amor Exigente, aqui para toda a região. Deixa eu